Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025 e vamos lá, né? Vamos começar animado essa semana aqui. Bom, deixa eu falar sobre o evento, na verdade, de quinta-feira à noite, que foi o sorteio das unidades habitacionais lá em Araguaína e o deputado federal Alexandre Guimarães agradeceu o presidente Lula pelo Minha Casa Minha Vida e ele fez uma fala que eu achei muito oportuna, né? Muito bem o deputado. Ó, ele diz o seguinte, que olha só que interessante, o deputado defendeu que é preciso fazer um cumprimento de dar honra a quem dá honra e não dividir este país, esta cidade e este estado em lados. Quem divide direita, quem divide esquerda, diminui esta nação. E temos que cumprimentar o presidente Lula, que voltou o programa Minha Casa Minha Vida. Eu vi algumas críticas a ele, desse pessoal mais irracional, que, peraí, nada disso. Eu acho que é correto. Eu acho que você tem que ter as críticas, lógico, eu tenho dúvida que o presidente Lula tem seus erros, etc., que o governo agora tem seus erros, mas aquilo que é acerto, nós temos que aprender a elogiar. Por que não? Porque é de esquerda, você não pode elogiar, mesmo que seja bom, ou você é contra o Minha Casa Minha Vida? Ou você não reconhece que o Minha Casa Minha Vida trouxe quantas unidades habitacionais aqui para o Tocantins? Milhares de unidades habitacionais. Então, agora, se ser contra o Lula por ser contra o Lula, é de uma irracionalidade, de uma mesquinharia pequena. E o deputado está de parabéns, deputado Alexandre Guimarães. Eu acho que esse é o caminho. Isso não quer dizer que o Alexandre Guimarães virou eleitor do Lula ou virou comunista, como tem muito aloprado aí que acha que o PT é comunista. Mas é simplesmente reconhecer um trabalho que é bom para o povo brasileiro, que tem dado resultado, que tem dado dignidade para as pessoas ter sua casa própria. Inclusive, diga-se, o governo passado não entregou uma casa, isso é verdade. Como disse, muito bem também, parabéns ao vereador Robert Demontes na sessão da Câmara, e ele falou isso, quer dizer, quando estava um lá defendendo o Alexandre Guimarães, o outro defendendo o Gaguinho, ele falou, peraí, esse programa aqui é do presidente Lula. E é verdade, todo mundo quer ser dono da coisa e não quer reconhecer quem que fez, né? E nesse aspecto, o deputado Alexandre Guimarães está de parabéns. Eu acho que é esse o caminho mesmo. Isso não significa que ele pode continuar sendo adversário ideologicamente do Lula, não tem nenhum problema em relação a isso. O que não pode é simplesmente você não reconhecer algo positivo simplesmente por uma posição ideológica. Isso é coisa de gente burra, de gente pequena. Se for político, é um político medíocre, né? Assim, então o Alexandre está de parabéns nesse aspecto aí, deputado federal. Bom, eu trouxe aqui no final de semana que a Assembleia Legislativa está criando um portal da transparência exclusivo para emendas parlamentares, para a gente acompanhar a execução desse monstrengo, para onde está indo, quem está mandando, qual o valor, se foi pago, se não foi pago, e até falei, a Câmara de Palmas deveria seguir esse exemplo, não só de Palmas, Araguaína, todo lugar. E o vereador Vinícius Pires me mandou um anteprojeto aí, que ele deve apresentar agora essa semana, sugerindo também a criação de uma estrutura de transparência, um portal de transparência na Câmara de Palmas, para que a sociedade possa acompanhar essas emendas. Isso é fundamental. Parabéns também ao Vinícius Pires. Eu repito, pode nego não gosta aí, mas não tem problema. É um bom vereador, o vereador Vinícius Pires, e enfim, filho de peixe, peixinho né? Lembrando que o pai dele é o grande governador Raimundo Boi, né? O histórico personagem do Tocantins, e ele tem sido um bom vereador sim, tá? E essa iniciativa é muito boa. Eu sei que ele vai desagradar colegas lá na Câmara, que tem muita gente que gosta do escondidinho, da madrugada, amoitado, fazer as coisas. Não, isso é dinheiro contribuinte, meu irmão. Isso aí tem que ficar às claras. Vamos lá. O governo distribuiu um material para a imprensa dizendo o seguinte, que daquele 1,7 bilhão ele vai gerar uma economia de 370 milhões de reais na gestão da dívida do Estado. Isso é muito importante, isso é muito legal aqui, olha. Veja só, o secretário da Fazenda, o Jair Mariano, ele explicou aqui, ó, das tratativas para renegociar. Agora vamos iniciar com a aprovação pela Assembleia as tratativas para renegociar com o Banco do Brasil.
Após a aprovação, o acordo deverá garantir uma economia de aproximadamente 70 milhões ainda este ano, no pagamento de juros, etc., e de cerca de 300 milhões em 2026. Por isso eu falei, esse aspecto de reestruturação da dívida, pegar esse empréstimo para reestruturar a dívida, para reduzir o custo da dívida para o Estado, isso é muito bom. Isso é muito bom, o que eu estou falando. Eu queria muito que o secretário Jair Mariano divulgasse para a gente, isso era muito importante. Quanto que o Estado paga hoje de juros por ano? Deve estar em torno aí de R$1 bilhão. Porque no governo Marcelo, na época que o Paulo Mourão cuidava dessa questão de finanças, estava na comissão de finanças, me lembro que era coisa de 600 milhões de reais. Depois vieram trocentos mil empréstimos em cima disso aí. Então a gente precisava saber disso, viu, secretário? Agora eu vou te ligar aí para você me passar isso aí. Eu acho que também não é informação de coxia, não, né? Deve ser informação pública. Quem paga esse dinheiro de empréstimo também somos nós, contribuintes. Agora, eu achei muito bom isso aqui, sabe? Eu vi umas críticas aí, mas não achei fundamento, sabe? Não achei fundamento. É cara quer ser oposição por oposição. Mas nesse caso eu concordo, sim. Agora, o que eu não concordo com empréstimo é empréstimo para você pegar para você fazer asfalto por fazer asfalto. Então, assim, para você agradar o eleitorado, não é fazer um asfalto para você reduzir custo operacional, melhorar a logística de escoamento de produção. Não, é só para agradar o eleitorado. Aí não, porque você vai pegar um empréstimo que vai durar não sei quanto tempo, vai pagar não sei quanto de juros, e daqui 4, 5 anos esse asfalto está cheio de buraco, como a gente sabe, aí, inclusive esses asfaltos porcaria que se faz nesse estado aí, que na primeira chuva não aguenta e já tem buraco, já que eu nunca vi uma coisa dessa. É impressionante, né? Faz asfalto aqui nesse estado, dá 3, 4 anos no máximo, tá tudo esburacado. É impressionante. Parece que é programado. Vamos fazer programado para a gente pegar outro empréstimo, para reformar isso aqui, outro empréstimo, e aí vai, o estado se arrebentando, né? Então agora, nesse sentido, reestruturação da dívida, eu achei muito legal isso aqui, tá bom? Pessoal, eu queria trazer o tema também, que eu comentei aqui na sexta-feira, sobre o PT. Eu recebi a ligação do presidente regional do PT, o Nílio William, e também do ex-senador Donizete Nogueira, discordando de mim, porque eu falei que havia uma crise interna no partido. Eles disseram que não, que havia uma diferença de opinião, que não tem crise interna. Inclusive o Nílio chegou a dizer para mim que o próprio Zé Roberto, o ex-presidente, adversário interno dele, votou favorável a ele, aquela resolução para o partido manter um certo distanciamento do governo Laurez, etc. e tal. Olha, eu insisto que há uma crise interna sim. Há uma crise interna porque não é só isso não é só divergência de opinião. Há muitas divergências internas. Inclusive, eu fiquei lá e depois dessa conversa, eu conversei com outras pessoas do partido, estou sabendo que tiveram lá em Brasília para pedir cargo do petista aqui, porque queriam colocar a petista deles. Então tá um clima interno não é bom, há uma certa insatisfação sim, isso eu apurei, conversei com outras pessoas e esse caso inclusive também é uma crise interna, é um sinal sim, é um sinal inclusive pode ocasionar a saída do Paulo Mourão do partido, que está muito insatisfeito. Eu acho que o PT tem razão, eu acho que o Nílio tem razão, eu acho que o PT compor o governo tinha que assumir o palanque do PT, não pode pegar o PT escondido só para fazer uma média com o governo Lula. Agora, de outro lado, também concordo com o Laurez, porque o Laurez pegar nesse momento com a sociedade polarizada do jeito que está, também vai ficar uma situação meio difícil também. Então, assim, eu acho que ambos os lados têm razão e o melhor para o PT era levar o seu projeto próprio, levar um projeto próprio, com candidatura própria, etc. Agora o problema é a federação, né? Tem essa questão da federação. Então, agora, que existe uma crise interna, na minha avaliação, respeito o Donizete, respeito o Nílio, mas na minha avaliação existe sim. Existe muita satisfação interna, inclusive com esse movimento que eu falei lá em Brasília. Muita reclamação chegou para mim. Muita insatisfação de gente, inclusive, que ficou de ganhar espaço na executiva estadual e não ganhou, gente histórica do partido. Então há uma insatisfação interna e gera sim essa crise interna que pode resultar
na saída do Paulo Mourão do partido. Isso é um risco, tá bom? Respeito, repito, Donizete, o Nílio, para mim o Nílio é uma grande conquista do PT, o PT é um grande quadro do PT que pode mudar o PT, mas nesse momento existe sim pelo menos um princípio de crise interna, isso aí eu não tenho a menor dúvida, tá bom? Bom, e o grande tema do final de semana, pessoal, é nacional. O grande tema do final de semana é nacional, é esse encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi assim um sucesso mesmo. Olha, e aquilo que eu insistia lá atrás, quando eu vi aí, ó, esses falsos patriotas que queriam o Brasil de joelho, queriam o Brasil lá chorando, ou com esse retardado que saiu da presidência, que falou, I love you pro Trump. Eles queriam o Brasil desse jeito. Isso não é patriota. Isso é ou é gente de má fé ou uma gente burra mesmo. Não é patriota. Patriota quer o Brasil soberano. E aí eu sempre defendi que o Lula nunca deveria baixar a cabeça. E não tem motivo. Nós somos um país grande. E aconteceu justamente isso. Foi respeitado, foi recebido com dignidade, com altivez. E veio com o pires na mão, seu dono de Trump, sim, sabe por quê? Porque esses produtos estão fazendo falta, a carne e o café lá nos Estados Unidos, está ajudando a aumentar a inflação, a carne explodiu, o preço do café explodiu, o americano está muito irritado com seu presidente lá. E ele sentiu isso, não é porque pintou clima, não, pintou clima é do outro lá com as menores, né? Isso aqui gerou uma química, né? Gerou uma química. Não é porque gerou química, não. A química que gerou é lá dentro dos Estados Unidos a pressão sobre esse psicopata que é presidente, esse pedófilo que é presidente dos Estados Unidos, que está sendo pressionado por conta da situação do país, aumentando preço de tudo, e agora da carne e do café e outros produtos. Então é por isso ele abaixou a cabecinha e veio e reconheceu a grandeza desse país. A grandeza, sem ser vira-lata, como queria esses falsos patriotas, seguidores de falsos mitos. Queria que o Brasil fosse de 4 diante do Donald Trump, e o Lula me orgulhou, foi em pé, altivo. Olha a postura corporal, faz a leitura corporal do Lula sentado ontem. Parecia que o dono de Trump que estava pedindo favor para ele. É isso, Brasil soberano, Brasil grande, não é esse Brasil de falso patriota, não, desses cachorrinhos de americano, desses serviçais de americano que queria que a gente fosse lá de cabecinha baixa e dasse o pescoço à coleira. Vocês não são patriota, não. Patriota só no discurso. Patriota somos nós que defendemos altivez, soberania, que o Lula não tinha que se humilhar para ser ninguém, igual aquele tonto daquele Volodymyr Zelensky, lá da Ucrânia, que foi lá para ser humilhado. Não, é com altivez, e assim foi tratado, não está resolvido, mas está bem encaminhado, a expectativa é boa, há interesse dos Estados Unidos, como eu disse, a pressão é interna, eles precisam, o dono do Trump agora precisa resolver um problema que ele causou, e ele precisa do Brasil, correto? E o Brasil vai terminar essa história grande, como é nosso país. Isso é o verdadeiro patriota. Não é vestir verde e amarelo, mas aí qualquer palhaço de festa veste. A questão é vestir verde e amarelo no coração, defender o Brasil com soberania, em pé, não de joelho. Parabéns, presidente Lula. Eu estou orgulhoso do Brasil, estou orgulhoso do presidente Lula por esse gesto. Pode falar o que quiser, mas disso ninguém tira. Lula agiu com dignidade e altivez que aquele outro retardado que saiu jamais faria. Jamais chegaria lá para ele, I love you. É um imbecil completo, né? E nós não, tivemos soberania. Abraço a todos e até essa terça-feira, a semana começou maravilhosa.